Quer se alimentar de forma saudável? Faça o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Olá, eu sou Milena Larissa Conceição, sou nutricionista e coach de emagrecimento consciente. E essa é uma atitude muito simples e que vai te ajudar a organizar melhor a sua rotina e dessa forma conseguir se alimentar de maneira mais saudável. Eu tenho certeza que você que está aqui me assistindo, você tem completamente noção daqueles alimentos que são os saudáveis e daqueles alimentos que não são tão saudáveis assim, não é mesmo? Imagino que você saiba isso de cor e salteado. Então, para que a gente consiga realmente acessar uma alimentação mais saudável, nós precisamos organizar todos os bastidores dessa escolha de maneira positiva aos nossos objetivos. E aí é que entra a questão de você facilitar o seu acesso para os alimentos saudáveis, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, se você tiver que fazer, agora, exatamente nesse momento, se você tiver que fazer uma descrição de como está a fruteira na sua casa, você consegue? Lá na sua cozinha. Como é que está a quantidade das frutas que você comprou? Como é que está a qualidade desses alimentos? Certamente, se esses alimentos, se essas frutas que estão ali para serem consumidas estiverem numa condição já de maturação ultrapassada, onde você olha para aquela fruteira, você percebe que já tem alguns mosquitinhos sobrevoando a área, né? Certamente será muito mais difícil você se sentir atraído para consumir esses alimentos, não é mesmo? Da mesma forma, a gaveta da geladeira, que é o local onde você deve guardar os legumes, os vegetais, as hortaliças. Se esses dois espaços da sua cozinha, a fruteira e a gaveta da geladeira, não estiverem com uma oferta de alimentos frescos, fresquinhos e saborosos, né, que não estejam extremamente passados, já estejam aí em um nível de maturação muito avançado, ou ainda, se você não tiver uma variedade desses alimentos, olha, eu digo para você que dificilmente você vai conseguir ter uma alimentação mais variada, mais equilibrada, mais com alimentos que vão te trazer aí vitaminas e minerais tão importantes para o seu processo de saúde. Não é mesmo? Então, quando eu digo para você que você precisa deixar o certo fácil e o errado difícil, é nesse sentido. Se você tiver a fruteira da sua cozinha, né, e a gaveta da geladeira com diversidade, com alimentos frescos e ainda, né, optar pelas versões aí desses alimentos orgânicos, onde você não tem a utilização dos agrotóxicos e dos defensivos agrícolas, certamente a sua saúde irá agradecer sim, né? Agora, se você abre a porta do seu armário, cai no seu colo pacotes de bolacha recheada, salgadinho industrializado, se você traz para dentro da sua cozinha fritura, excesso de guloseimas, de doces, vai ficar muito mais complicado e muito mais difícil de você conseguir entrar no caminho certo de uma alimentação mais saudável, não é mesmo? Porque naquele momento que você estiver um pouquinho mais preocupado, um pouquinho mais estressado, um pouquinho mais chateado com qualquer situação que você viveu lá no seu trabalho, ou se você teve uma discussão lá com alguém da sua família, é exatamente nessa hora que você corre o risco de comer pela fome emocional. É exatamente nesse momento que você terá mais chances de deixar a sua alimentação saudável de lado. Porque quando nós nos deixamos comer pelas emoções, nós não pensamos na maçã, nem na alface, como uma primeira opção, não é mesmo? Você irá buscar exatamente naquelas guloseimas, naquele açúcar, naqueles alimentos cheio de farinhas, cheio de gordura, o afago, o conforto, né? Eles até então eles podem estar agindo aí como uma válvula de escape dentro das situações desconfortáveis que você vive ou que você pode viver, né? Então, quando eu digo para você, faça o certo ficar fácil, por que você tem que levar para sua casa esses alimentos que você sabe que não vão agregar saúde, que não vão agregar, se o seu objetivo é emagrecimento, eles não vão agregar no seu processo, né? Então, deixe o errado ficar difícil. E uma forma de deixar esse errado difícil é escolhendo os alimentos certos para levar para casa. Não tenha estoque daqueles alimentos que servem de gatilho para compulsão alimentar.
É complicado, é a mesma coisa que uma pessoa que está trabalhando aí uma recuperação das drogas, é a mesma coisa que elas tivessem à disposição ali um pedacinho, um traguinho para que quando, né, para que elas não vão usar, mas se porventura precisar, tá ali. Gente, isso não existe. Toda pessoa que se proponha a desintoxicar de algum vício, num momento inicial você não pode ter acesso a esses elementos que são os causadores do seu vício. E isso é natural, você está passando por um processo de aprendizagem, né? Assim como o usuário de drogas ou o usuário do álcool, né? Os alcoolistas, assim como eles precisam se livrar desse vício porque eles já entenderam que está trazendo aí efeitos prejudiciais para a sua saúde, a alimentação hoje ela é considerada um vício. E a alimentação errada, a alimentação não saudável é um risco e é um risco muito, muito alto para que você entre num processo de sobrepeso e de obesidade e com isso tenha todas as consequências que esse excesso de peso pode trazer para a tua saúde. Desde uma situação de pressão arterial alterada, um diabetes mellitus, né? Ou ainda a própria sobrecarga do peso em cima da sua coluna, em cima das suas articulações, dos seus joelhos, a dificuldade para dormir à noite, né? Então, a cascata de reações da obesidade, ela é muito grande, né? E aonde que começa, gente? Onde é que desperta isso? Na alimentação, né? Enquanto você se alimentar de maneira errada, dificilmente você vai conseguir alcançar aí uma versão melhorada, que você tem condição para chegar lá, né? Então, nesse cenário, eu quero te deixar essa dica, que é uma dica simples, mas ela é certeira. Se você tornar o certo fácil, será muito mais assertiva as suas escolhas diante de um cenário saudável. Leve para sua casa os alimentos favoráveis ao seu processo. Se você não curte aquele determinado vegetal, a natureza oferece inúmeras outras opções com os mesmos benefícios nutricionais, né? Deixe a fruteira da sua casa, a gaveta da geladeira recheada de alimentos de verdade, da comida de verdade, né? Quanto menos alimentos processados, quanto menos farinha, quanto menos açúcar, quanto menos produtos industrializados você tiver, mais saúde você estará ganhando. Essa é uma conta que não tem como dar erro, gente, não tem. Agora, se você facilitar, até que você engrene aí em novos hábitos, você vai sofrer muito. Você vai levar muita pancada, você vai levar muita bordoada, porque é difícil, é complicado você no início. Ah, não, Milena, eu quero me alimentar melhor. Mas aí você abre os seus armários, você abre a geladeira, você não consegue encontrar comida de verdade lá dentro, né? Então, dentro dessa questão, eu quero deixar para você essa dica simples e que funciona. Torne o certo fácil e torne o errado difícil. Não leve alimentos que você sabe que não vão agregar no seu processo de saúde ou de emagrecimento, não coloca eles no carrinho do supermercado, né? As chances de você conseguir engrenar numa rotina com alimentos de verdade, com comida saudável, será muito maior, né? Se você não tem em casa, certamente você não vai consumir, a não ser que você queira sair e ir até a esquina na próximo mercado comprar, mas é muito mais difícil você fazer isso, você entende? Então é o seguinte, eu quero que você realmente reflita sobre esse assunto, eu quero que você aproveite esse momento para fazer o dia da faxina. Vai na sua cozinha, abre os seus armários, abre a sua geladeira e retire de lá tudo aquilo que não serve para você, tudo aquilo que não agrega para sua saúde. Retire os alimentos que você sabe que vão te trazer prejuízo. E substitua por alimentos de verdade, substitua por alimentos saudáveis, por alimentos que você sabe que vão te levar mais próximo da vida que você deseja, do corpo que você merece. Tá certo, gente? Eu quero deixar aqui, então, esse desafio para você. E é o seguinte, com tudo isso organizado, as chances de você entrar numa alimentação saudável e fazer disso um hábito, uma rotina diária, serão muito maiores. Você concorda? Um grande abraço e nós nos vemos mais leves. Tchau, tchau!